Olha, Gabi, o que eu vi nascer esse programa, quando eles mandaram uma medida provisória para o Congresso, no ano de 2013, se não me engano, por ali Isso. 2014, ele era um programa onde se contratava médicos estrangeiros sem nenhuma certificação, não precisava apresentar os documentos necessários para você praticar. Ele era feito pela interveniência da OPAS, o Brasil pagava para a OPAS 12 mil, quase 13 mil reais por profissional. Aí OPAS pegava um pedágio, 5% de taxa de administração do Brasil, fazia o convênio com Cuba, através da OPAS, pagava 11 mil reais para o governo cubano e 1.200 reais para o médico cubano que estava dentro do Brasil. Então, é claro que isso daí ofende o princípio da dignidade do trabalho, isso daí ofende. Ele tinha um objetivo nobre, mas um meio extremamente atípico de se fazer um programa permanente. Ele chegou ao seu ápice em 2015, em 2014, nas vésperas da eleição, chegaram a ter 15 mil médicos, dos quais uns 13 mil, 14 mil cubanos. Depois ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. No próprio governo Dilma houve redução, depois no governo Temer, depois das eleições, Cuba, nós tínhamos 2.200, 2.300 médicos ainda cubanos no programa. Cuba fez uma publicação no seu jornal dizendo que naquele dia estava encerrando o programa. Eu assumi o Ministério da Saúde sem esses profissionais, mas o quadro de formação médica brasileira já tinha mudado, porque na mesma lei que se fez o convênio dos médicos, abriu-se as faculdades de medicina. Então, nós passamos de 143 faculdades para 340. Nós passamos de uma formação de 12.500 médicos para 36 mil médicos ano. E nós não demos para essa expansão as vagas de residência. Então, nós permanecemos com 16, 17 mil vagas de residência por ano. Então, você tem hoje no Brasil, você tinha e tem ainda um desafio, que é você formar, e metade do que você forma não tem espaço de bolsas de residência médica para as diversas especialidades. Então, criou-se um contingente enorme de médicos, isso a gente já está falando aí de quase 10 anos do início desse programa, lá atrás, em 2013, e suas consequências. Nós fizemos um debate que envolveu as secretarias municipais, secretarias estaduais, vimos os principais pontos, tinha muita judicialização, e fizemos uma lei, uma medida provisória, criando o programa, criando a carreira, criando o vínculo, que era o principal óbice, porque esse vínculo é bolsa. Nós criamos o vínculo com carteira assinada, com CLT, dando as garantias da Seguridade Social para as pessoas na integralidade, e criando uma agência para poder fazer o contrato seletista, pagando mais para quem vai para o que a gente chama fundo de vale, quem vai para a Amazônia, quem vai para o Pantanal, quem vai para a periferia violenta de grandes cidades, que era um outro defeito do programa anterior, que ele pagava igual se o cara ficasse dentro de Brasília ou ficasse no interior do sertão. Enfim, fazendo uma série de modificações, criando a especialização, dando pontuação, um programa muito elaborado. Pelo que eu Ministro, vi na imprensa até agora, me parece que eles voltaram no tempo e voltaram lá em 2013. ministro, Eu mas só queria citar alguns benefícios, né, para a gente, porque eu perguntei a respeito da comparação, né? Essa nova versão do projeto, pelo que a gente tem notícia, né, claro, foi relançado hoje, mas a ideia é incentivar essa permanência aí dos médicos por mais tempo, né? Então, ter um pagamento adicional para quem for ficar mais tempo e também para quem tiver formação universitária pelo FIES, né? Então, entre essas mudanças aí, entre esses benefícios, vamos dizer assim, que foram anunciados pelo presidente Lula, tem esses incentivos também para municípios mais vulneráveis também foram alguns desses benefícios anunciados. Fala, Sakamoto. então, eu queria até aproveitar o gancho, né? Acho que na fala do Mandetta e também da explicação da Gabriela, porque é o seguinte: um dos grandes problemas, acho que o ministro até citou, era a questão da interiorização, né? Você tem muitos médicos que, inclusive, gostariam de trabalhar mais em capitais, porque tem mais estrutura, é claro, né? Todo mundo quer trabalhar, a maior parte das pessoas quer trabalhar, não tem estrutura para isso, mas
E tanto é que tem muitos municípios, né, no interior de estados que falam, olha, a questão não é nem o dinheiro, a gente pode até complementar, a questão é que tem muitas, as pessoas não fixam, né? Elas não ficam, né? Vem, acaba ficando pouco tempo e sai, exatamente porque não querem ficar num lugar com pouca estrutura, né? O governo, como o senhor me colocou, o governo deve distribuir não mais bolsas, né, mas essas remunerações, 12 a 13 mil CLT, falou até que acho que os municípios complementariam tudo isso, mas o senhor acha que do jeito que o programa está desenhado hoje é capaz de garantir essa interiorização, esse excedente formado pelas universidades, pelas faculdades de medicina nos últimos 10 anos, é capaz de complementar essa demanda? Ou a gente ainda vai continuar tendo problema para ocupar vagas em cidades do interior? É complexo, não é um assunto, não é uma receita de bolo para todo o país. Por exemplo, se eu pego, vamos lá, os Yanomami, que estão em voga, como é que eu ponho uma pessoa para atender lá? É muito difícil uma pessoa morar. Então, ali tem que ser um trabalho que ela vai, fica 10 dias, 15 dias, volta como se fosse plataforma. Né? É uma outra modalidade. Quando eu pego população ribeirinha e coloco uma unidade básica de saúde fluvial, um barco com uma equipe de saúde da família, também ninguém vai morar, ninguém vai constituir família morando no barco. Então ele vai, a equipe vai, trabalha, volta. Você tem que fazer escalonamento. Você tem um problema de vínculo com os municípios porque você tem uma situação política local. Então o prefeito, ele quando traz o médico nesse vínculo municipal, se o médico é muito bom, é muito querido pela população, ele fica com receio de que esse médico vá ser candidato a alguma coisa. Se o médico, eventualmente, não tem uma boa aceitação da população, ele fala: fui eu que trouxe, eu sou a raiz do problema. E esse vínculo é, muitas vezes, verbal, é um contrato verbal. Eles oferecem bastante, principalmente em ano de eleição municipal, ali pelo mês de maio, junho, a eleição é em outubro. Os salários vão lá para cima, aí eles lotam. Quando terminam as eleições, eles falam: olha, não preciso mais. Então, tem muita vulnerabilidade de vínculo. Essa foi uma coisa que a gente identificou com pesquisa na época, com os profissionais que foram e saíram. Aí a gente falou: bom, então vamos botar CLT com vínculo federal, porque daí a pessoa que vai, ela sabe que o vínculo dela é com a União. Se ela quiser disputar algum cargo político, ela tem que pedir demissão, ela tem que pedir para sair. Nós fizemos uma coisa discutida no Congresso, nós passamos pela Câmara, passamos pelo Senado. Enfim, saímos com uma lei criando uma agência que pudesse fazer o concurso. Parece que tem lá quase, se não me engano, 10 mil pessoas aprovadas nesse concurso, aguardando serem chamadas pela agência. E me parece que eles estão querendo voltar lá naquele processo de chamamento público, que era a tônica do programa anterior, que tem muito problema de judicialização, mantém o problema do vínculo frágil, e isso daí pode não atacar o cerne do problema. Mas eles devem ter estudado, eles devem ter visto, eles devem ter as razões deles para terem feito. Eu só espero que não seja uma coisa simplesmente assim: não, eu tenho que voltar para aquele por uma questão política, de paternidade de programa. Espero que eles analisem bem, se eles viram melhores chances de cumprir esse objetivo que você me pergunta, da pessoa chegar numa cidade, poder saber que daqui a 2 anos ela tem um título de especialista, que ela pode ser preceptor. Eles entravam com 14 mil reais de salário e nas cidades mais complexas, nos lugares mais difíceis, áreas ribeirinhas, enfim, chegava a 32 mil de salário. Era uma coisa com pontuação para cidade, zona rural, distrito rural, uma série de coisas. Paralelo a isso, tem que se colocar o programa de telemedicina para você colocar o suporte para esse médico, de um cardiologista, de um neuro, de um psiquiatra, para ele não ficar abandonado lá no meio e tendo que mandar as pessoas numa situação de fragilidade. Então, a gente colocava a telemedicina junto com esse médico, como um arsenal para ele. Ele tem uma dúvida num paciente infartado, um paciente diabético grave, um paciente renal, ele se socorre do suporte de especialistas. Ele tem o suporte dentro da lógica do programa. São coisas que pesam quando o indivíduo decide ir para uma cidade do interior.
O fato de ser formado no Brasil, em Cuba, na Coreia, na França, é o de menos. Ele só tem que passar pelo exame e ter, porque a certificação do diploma é para proteger a sociedade, não é para proteger governos, ninguém. Para isso que existem os cartórios profissionais, os conselhos para receber os documentos da pessoa, certificar que ele é médico. Toda hora a gente está vendo, até em grandes centros, falso médico, principalmente na área de estética. Hoje em dia tem muita gente fazendo procedimento. Aquilo dali é para você proteger a sociedade. Vai que você está de férias lá no lugar, você, sua mãe, seu filho, você não vai chegar lá e falar: bom dia, onde que você é formado? Queria ver seu diploma, você fez a prova. Você pressupõe que o Estado brasileiro certificou que ele está apto a responder pelos seus atos. Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores, acabou. Acho que a gente fez uma discussão muito grande. Isso ficou 6 meses na Câmara sendo estressado, com todo mundo participando, inclusive o atual ministro Padilha, que opinou, colocou seu ponto de vista, retiramos alguma coisa, como é feito nas democracias. Agora, se for simplesmente pegar aquela cápsula do tempo e falar: voltamos o Brasil para 2013 e vamos fazer aquele, e larga de mão essa lei, toda essa discussão que foi feita, tomara que eles estejam vendo o que a gente viu e estejam se precavendo. Era um excesso de judicialização, uma indústria de liminar, porque quando você coloca médicos brasileiros e estrangeiros, você tem quase 150 mil jovens brasileiros estudando no Paraguai e na Bolívia, alguns em faculdades boas e outras em faculdades que não têm a menor condição de formar um profissional. Eu fui deputado pelo Mercosul, eu visitei e inspecionei faculdades. Então, é bom que eles saibam a totalidade para fazer uma coisa consistente, né? A questão, pelo que o senhor está colocando, a questão não é nem porque o presidente Lula pareceu até querer se colocar uma vacina, dizendo: olha, a prioridade é médico brasileiro, e depois médico brasileiro no exterior, e depois, eventualmente, médico estrangeiro que estudou no Brasil, e médico estrangeiro estudando no exterior. Ou seja, mas a questão que o senhor está colocando não é nem realmente a origem do médico, mas se ele passou pelo Revalida, se ele tem que certificar o diploma dele certificado aqui, e, como o senhor falou no começo, isonomia salarial, né? Ou seja, o médico ganhar 13 mil é 13 mil, não é 13 mil. Esse ponto que você tocou, Léo, vai ser interessante ver, porque você tem ainda gente do Mais Médico. Ali o vínculo é bolsista, então a cada 1 ano você tem que renovar, porque o TCU manda renovar. É diferente do vínculo seletista, que você tem um vínculo classificado, né? Então, as pessoas que estavam no programa chegavam no final e falavam: quando que sai o edital para eu pedir a renovação? E você tem o número de vezes que você pode renovar. Então, mesmo que você queira, tem pessoas que não podem, porque é característica de programa de bolsas eles terem um tempo, porque senão o vínculo de funcionalismo seria completamente em todo o funcionalismo brasileiro. Você colocaria não só na saúde, mas em todo lugar, bolsa para todo mundo, e ficaria: acabou sua bolsa, até logo, passar bem. Esse era um defeito enorme para uma pessoa falar: eu vou ficar nessa cidade com uma bolsa que vai acabar daqui a 2 anos. Né?